resiliência, solidariedade, resiliência, construção, resiliência, assistência, resilientes, parceria, resiliência, empatia. Comunidade, tudo que a gente passou para chegar onde a gente chegou. E a nossa comunidade estava muito linda, assim, né, bem estruturada. Quando a gente começou, eram casinhas com telhado com lona, aquela invasão mesmo, né? E hoje não, tava tudo casa de 2 pisos, todo mundo com carro, todo mundo feliz. O que eu encontrei quando baixou a água? Destruição, em primeiro lugar, mas não foi só a destruição das casas, foi a destruição dos sonhos, das pessoas. Mas o que era mais triste é ter que entrar dentro das casas, assim, casas que tu ia, era bem recebida, eles não vê esperança para começar de novo. Conforme os dias foram passando, de uma forma ou de outra, nas visitas, nos vizinhos, a gente foi encontrando força. E aí quando tu voltava na outra semana, a fala já era diferente. Vou trabalhar mais 2, 3 anos e vou comprar o básico, mas vou arrumar minha casinha. O que foi mais importante? Eu senti que um apoiou o outro. Quando eu chegava muito arrasada, assim, porque eu ainda não voltei para casa, né? Quando eu chegava muito arrasada, eu via uma casa, uma situação pior que a minha. E ela me dava força. Então eu sabia que na próxima visita eu ia ter que dar força, porque foi assim, sabe? E aí muitas vezes eu via assim, nossa, esse sorriso levanta a gente. E o difícil é isso, né? É tu ter que sorrir para não fazer eles ficar chorando também. Eu acho que é isso. A gente via as reportagens, mas parece que não caía a ficha. Até o momento que a gente recebeu no grupo da unidade, a nossa unidade com água até o teto. Então a gente teve que ter muita resiliência, porque não foi fácil de vivenciar vários momentos tristes, né? O que mais me marcou foi ver como a gente se ajuda, né? A gente não é ninguém, assim, sem a gente. Eu vi que eles procuravam alguém, não necessariamente dentista, médico, técnico, qualquer pessoa, para desabafar, assim, para contar a história. A gente via que eles tinham uma necessidade muito grande de desabafar. A gente recebia os pacientes na carreta para serem atendidos com a botinha, assim, a roupa suja, e eles preocupados em falar, desculpa, eu tô toda suja, eu tô limpando minha casa, mas óbvio que a gente não se preocupava com isso, né? A gente só queria estar ali acolhendo e sendo importante para eles naquele momento. Fomos deslocados para atender o pessoal do Rio Calabria. Chegando lá, deparamos com uma cena de mais de 140 homens lá alojados. Foi interessante o trabalho porque conseguimos chegar mais próximo daquelas pessoas que não conheciam o nosso trabalho realmente. E a rede também conseguimos chegar mais próximo, ficar mais próximos da assistência, que foi muito importante, né, para o trabalho pós, trabalhando nas ruas novamente, reencontrando os usuários que estavam bem perdidos, né, precisando muito de ajuda. Creio que agora, né, esses meses que passaram pós a enchente, temos bastante trabalho, porque temos muita gente na rua, mas tá bem interessante, tá bem gratificante trabalhar e poder estar mais próximo dessas pessoas. Trabalhar na APS sempre tem muito envolvimento da comunidade e muita resiliência, né, sobre as condições de trabalho, as coisas que a gente consegue acessar, enfim, o atendimento que a gente consegue fazer. E acho que essa enchente deixou isso tudo mais evidente, essa conexão com as pessoas que a gente está atendendo é importante, né? Pelas ilhas serem um local que foi muito acometido, né? Muitas pessoas foram para os abrigos e outras ficaram para cuidar das casas. Elas não tinham esse acesso à saúde que a gente disponibilizava nos abrigos. Então a gente começou a fazer incursões que a gente ia em áreas de difícil acesso, né? Com barco, com muito apoio da marinha, com caminhão, com o que dava. Então a gente atendeu o caso de leptospirose, atendemos um caso específico de uma criança que estava bem disfuncionada, né? Estava hipotônica, estava com esforço respiratório, a gente teve que mover essa criança. Acho que o que mais me marca, assim, desses tipos de atendimento, em tudo que a gente passou, foi justamente essa capacidade de dividir o peso, assim, né? Quando a gente está em equipe, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ficar cansado, alguém vai ficar sobrecarregado e ter uma equipe que se conversa, ter uma equipe que trabalha junto, que percebe quando alguém não está conseguindo mais e vai lá e
e ajuda, assim, foi fundamental. Uma das partes muito desafiadoras e que para mim é muito marcante e com dois sentimentos muito ambíguos, assim, de tristeza e de alegria. Quando nós conseguimos chegar nas unidades, quando a água baixou e nós conseguimos abrir as unidades, né? E aí ter a noção de que tínhamos perdido tudo, que a gente tão cedo não conseguia voltar para aquele espaço e que a gente precisaria procurar algum espaço nas comunidades, na região, para que a gente pudesse começar a atender as pessoas novamente. Acho que ter que refazer um território quase do nada é bem complicado, porque a gente pensa muito na segurança dos profissionais, na segurança dos pacientes. Então, ver que aquilo tudo que a gente tinha construído, aquilo tudo que a gente vinha organizando, reorganizando, ficou devastado, mas que a gente tinha assim que retomar e poder atender as pessoas, porque as pessoas precisavam de nós, assim como os profissionais, que também muitos deles foram afetados com a enchente. Hoje a gente voltou para a nossa comunidade, a gente está tentando levar a assistência da maneira que a gente pode, com todas as dificuldades que a gente tem. A nossa unidade de saúde foi tão acometida que teve um dano estrutural e precisou ser demolida. Tem toda essa questão de relação até com o físico da nossa unidade, né? O que faz a gente perceber que, na verdade, a nossa unidade de saúde é a gente, né? Depois desse primeiro momento, então, de tristeza, né, que a gente se dá conta de que a enchente foi pior do que todo mundo imaginava, a gente começou a correr atrás de espaços alternativos. Então, dali em diante, a gente começou a atender em praças, igrejas, barracas, carretas e dentro também de um CTG. A gente verifica que a população está se aproximando de novo da gente, que a população está sendo de novo atendida nesses espaços alternativos. E isso, junto com as equipes que foram muito parceiras e muito resilientes, isso foi muito importante enquanto gestão do território. O que eu sinto é que foi uma construção de resiliência, porque a gente tinha que atender os pacientes com uma demanda totalmente diferente do que a gente atendia na unidade de saúde. Montar uma estrutura para atender os pacientes foi difícil, porque a gente praticamente não tinha nada, a ilha estava totalmente destruída. A comunidade estava junto com a gente, foi bem legal, porque eles estavam, sei lá, a gente ficou mais próximo. O que me marca bastante é ver criança sem nada. Criança sem roupa, criança sem brinquedo, criança sem nada. Então a gente conseguir juntar pessoas e fazer a doação e conseguir dar um pouquinho de conforto que isso fosse para essas pessoas, dar um calorzinho no coração. Primordial a ação da saúde, era o primeiro contato das pessoas assim com a equipe de saúde depois que elas saíam de casa, com aquele resgate todo imediato, aquele primeiro momento de pegar uma roupa seca, parar para ver o que conseguiu retirar de casa. E naquele momento não era só saúde, né? Era além disso. Você não conseguia voltar para casa. Porque eu vi as pessoas lá que precisavam de ajuda, um barulho de helicóptero, pensando naquelas pessoas que estavam chegando. E ao mesmo tempo levar para elas não só medicamentos, não só alimentos, levar um conforto, ouvir, estar próxima. Uma experiência para mim muito triste, por um lado, de ver tudo que a gente passou, mas ao mesmo tempo muito gratificante de poder estar ajudando essas pessoas de alguma forma. É incrível como a solidariedade, né, das pessoas foi bem marcante. Assim. Eu acho que uma das coisas que ficou muito assim foi a questão da empatia e do acolher as pessoas, né? Acho que tem a questão da saúde, mas assim, o quanto um desabafo, uma conversa foi significante pra gente acolher naquele primeiro momento e contando que muitos colaboradores também nossos também perderam muitas coisas, né? Uns que conseguiram mesmo com perda estar ali trabalhando, outros que perderam e não conseguiam fazer o seu processo de deslocamento. O quanto a gente retornar para o território, então, praticamente quase 40 dias depois, e olhar as unidades totalmente atingidas pela enchente, né? Sem sobrar qualquer tipo de material, muita estrutura física, o quanto reentrar de novo nesse território e dizer assim, ó, vamos começar de novo. Né? A gente está atendendo dentro do território, fazendo o melhor que a gente pode diariamente, tentando acolher e fazer uma diferença enquanto saúde para essas pessoas que estão ali dentro do território, o quanto eles enxergam que isso, a saúde tem feito muito e continua fazendo o tempo inteiro. O acolher, a dedicação, a empatia, o respeito, eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Isso nos mostrou que mesmo em espaço alternativo a saúde consegue se adaptar em muitos momentos e não estamos sozinhos e não ficamos sozinhos em espaço algum, assim. Na verdade, eu trabalhei até o último momento que eu fechei o posto, né? Então a gente se emociona, assim. Então, foi difícil ver tudo o que aconteceu, né? Eu sempre me emociono porque a gente sabe que a população precisa daquele trabalho, né? Precisa daquilo ali, ninguém vai por nada, né? Vai ali buscar alento, vai buscar diminuir a sua dor e tal. E nós temos um trabalho fantástico, o prédio faz muitos serviços.
bom, tem que começar a reconstrução, né? E isso só foi possível mesmo porque todo mundo se uniu. Nós tivemos que nos reinventar em vários momentos. A gente teve que quebrar protocolos no bom sentido, falando, porque atendendo no modo coletivo em barracas, na carreta, tá sendo uma experiência bem importante para a equipe. E a equipe desenvolveu muita resiliência, união, né, em relação a isso, e muito mais comprometimento, porque apesar da gente estar dentro do território, a gente está distante do território ao mesmo tempo. Então a gente acabou que tivemos que aprender a ser muito mais resolutivos para que o usuário não tenha que estar indo e vindo buscar atendimento, né? Então eu acho que isso tem sido mais importante, assim, a gente viu que independente, a gente é unido.